Fala, meu povo! Conversar com vocês aqui um pouquinho, tá? Resolvi fazer um vídeo aqui. Eu acho que há até um público-alvo para esse vídeo. É um vídeo informal, é muito mais como uma conversa. Todos sabem que eu não costumo fazer vídeos mecanizados ou robotizados. Então, eu vim tratar um pouco com vocês sobre a minha experiência no Tribunal do Júri, né? O aclamado e temido Tribunal do Júri. Eu sei que tem um direcionamento para um público mais X, né? São aquelas pessoas que são estudantes de direito, como também aqueles advogados que almejam militar na seara criminal. E, porventura, uma hora ou outra, irá participar de um Tribunal do Júri, tá bom? Então, Tribunal do Júri, pessoal, não há muito segredo, pode-se dizer assim. É um procedimento. Existe uma especialidade, né? Excepcionalidade dentro desse procedimento, porque ele é bifásico, ele é um pouco escalonado. Então a gente tem a primeira fase do Tribunal do Júri, que é a fase do sumário de culpa, e tem a juízo de causa, que é a segunda fase, que vem a plenário, né? A gente vai ter toda aquela encenação, toda a liturgia, pode-se dizer assim, em plenário, tá bom? E aí eu vim trazer para vocês aqui algumas considerações, algo que eu tenho vivenciado na prática, né? E transmitir um pouco para vocês. Bem, pessoal, na primeira fase do Tribunal do Júri, eu acho assim que não se distingue tanto do procedimento comum, essa primeira fase, e tem a porventura, né, ao final, ao invés de se proferir uma sentença que é ali condenatória ou absolutória, a gente tem a pronúncia ou a impronúncia, basicamente, tá bom? Alguns cuidados que eu venho tendo nessa primeira fase é entender que esta não é a última das coisas, a derradeira de todas as fases, né? Pode ser assim. Por quê? Porque existe um princípio que perfaz o princípio do indubio pro réu, que é um princípio do indubio pro societate. E ele diz que, na dúvida, manda para os jurados. Os juízes lavam as mãos e manda a plenário. Isso é comum de acontecer? 95% dos casos. Então, aí já nasce uma outra perspectiva que você tem que ter da coisa, que é apenas se utilizar do que é necessário. Não podemos imaginar e entender que essa primeira fase é a derradeira, né? A gente não pode utilizar todas as cartas que nós temos, entendeu? Então, a gente tem que pensar muito em perguntas, as perguntas que serão feitas às testemunhas, perguntas que eu tenho 50% de chances de êxito, pode-se dizer assim, 50% de chance de serem benéficas ao meu constituinte, eu não faço, porque a gente também tem 50% de chance de a pergunta ser prejudicial, né? Prejudicial. Então, eu não costumo fazer. Alguns cuidados a gente deve ter ali, apenas perguntar aquilo que é básico, aquilo que a gente vem a aproveitar em plenário, tá bom? Porque na maioria das vezes já é certo ir a plenário por conta desse princípio. E na segunda fase, a preparação tem que existir. Você tem que dominar um pouco aí da retórica, você tem que ter um poder de convencimento, você tem que ter um preparo, você tem que ter conhecimento do caso e também tem que ter vocação. É necessário ter um pouco de vocação, mas isso aí você vai adquirindo com o tempo. Essa vocação você vai adquirindo a experiência, e a vocação é subsidiária à experiência. Então, é muito interessante que você estude, conheça bem o procedimento, entenda o caso e as motivações do crime. Eu aconselho sempre, e aí é básico, é bem rasteiro, e tem que ter, todo tribuno tem que ter, que é o conhecimento em criminologia, em psicologia e medicina legal. Eu acho que para se discutir um laudo em plenário é necessário que o advogado tenha ao menos um pouco a base rasteira de um conhecimento na medicina legal e também na criminologia, entender as motivações do crime, né? As circunstâncias do crime para passar o seu conhecimento, o seu entendimento para os jurados. Então, eu acho sim que nessa segunda fase é um pouco mais criteriosa, mas com um bom preparo, uma boa bagagem, dará certo. Pessoal, antes que termine esse vídeo, eu também tenho uma coisa a dizer para vocês, é que eu vou estar fazendo aqui uma mentoria, né? Uma mentoria voltada especificamente para o Tribunal do Júri. Então, eu tenho aqui alguns amigos, colegas de profissão com mais de 15 anos na tribuna do júri, que eu vou estar compartilhando com vocês
alguns posicionamentos, né, que eles venham a nos trazer, tá bom? Então eu convido vocês, futuramente eu vou estar lançando aí essa mentoria e eu convido vocês a participarem, tá bom? Forte abraço, pessoal, até mais e fiquem com Deus.